Boa noite, meus irmãos, meus amigos, os nossos seguidores. Uma boa noite a todos. Iniciando o nosso programa, A Voz do Axé. Comigo, Mãe Vera de Inhansã, e o meu auxiliar aqui, o João. Dá boa noite aí para o povo, João. Boa noite a todos, com muito axé. Como sempre, então, vamos primeiro fazer a nossa oração da noite, colocando fluidos de energia positiva na nossa água. Coloca um copo d'água perto da câmera e vamos juntos fazer a oração, que é o Pai Nosso da Umbanda. Vamos hoje pedir por aquelas pessoas que estão nos hospitais, por aqueles que estão nos presídios injustamente. Vamos pedir para as crianças que estão na rua, sem pai, sem mãe. Enfim, para todos aqueles que tiverem uma necessidade verdadeira. Pai nosso que estais nos céus, nos mares, nas matas e em todos os mundos habitados, santificado seja o teu nome pelos teus filhos, pela luz, pelas águas, pelo ar que respiramos. Que teu reino, o reino do bem, do amor e da fraternidade, nos una a todos e a tudo que criaste, em torno da Sagrada Cruz, aos pés do Divino Salvador e Redentor. Que tua vontade nos conduza ao culto do amor e da caridade. Dai-nos hoje o pão do corpo, o fruto das matas e a água das fontes, para o nosso sustento material e espiritual, e a vontade para sermos virtuosos aos nossos semelhantes. Perdoa-nos se merecermos as nossas falhas e dai-nos o sublime sentimento do perdão para aqueles que nos ofendem. Não nos deixai sucumbir ante as lutas, dissabores, ingratidões, tentações dos maus espíritos e ilusões pecaminosas da matéria. Envia, Pai, um raio da tua divina complacência, luz e misericórdia para teus filhos pecadores, que aqui habitam pelo bem da humanidade. Que assim seja, em nome de Deus, Olorum, em nome de Oxalá e de todos os mensageiros de luz da Umbanda. Saravá, Umbanda. Saravá. Então, meu pessoal, meus amigos, vamos compartilhar o nosso programa e vamos interagir através do telefone 51 998 03 6546. Vou repetir. Este telefone, vocês podem mandar perguntas em áudio, né? Que fica mais fácil, porque escrito ali passa muito rápido.
51 998 03 65 46. Vamos lá. Hoje eu estou só aqui porque às terças-feiras nós não temos convidados, que é justamente para eu ter esse tempo com vocês, para vocês poderem falar diretamente comigo, a gente trocar informação, trocar ideia. Vocês compartilharem. Ah, sim. E o José está dizendo aqui, ó, para o pessoal compartilhar, tá? Compartilhem o nosso programa. E, inclusive, uma pergunta que eu faço sempre. Vocês gostam desse programa? Então, compartilhem. Pois se vocês não compartilharem, não interagir, o programa vai acabar, tá? E assim, vocês fazendo parte, cada dia mais, teremos mais audiência e mais compartilhamento e mais vontade de ficar. Gente, eu quero falar um pouquinho sobre as homenagens que eu tenho recebido nesses últimos dias. Quero começar dizendo que eu tenho muita gratidão, tá? Nossa primeira... vocês sabem que eu sou delegada dos cultos afros de Gravataí, do Conselho Municipal de Matriz Africana. E na sexta-feira nós tivemos uma gira de Exu, lá no Cruzeirão, ali onde tem as empresas ali, né, no nosso distrito industrial. Tivemos o Cruzeirão, aonde eu fui uma das responsáveis pela organização desse cruzeiro. E estava muito lindo, a festa linda, Exus lindos, um evento cheio de energia positiva, os Exus assim interagindo com o povo, e tudo assim, eu não tenho como explicar o sentimento de gratidão, como foi maravilhoso, como acrescentou na minha vida religiosa. Então, assim, eu tenho a agradecer, tudo a agradecer aos meus colegas, né, meus colegas lá da prefeitura, do Conselho Municipal, enfim, dos meus irmãos religiosos, que muitos compareceram. Bom, se vocês verem os vídeos, procurem lá na minha página, tá? Ou no meu canal no YouTube, que vocês vão encontrar, que é o Centro Afro do Reino de Nhançã. Vocês vão lá no YouTube, tá? Inscrevam-se no meu canal, que agora também nós vamos começar a transmitir este programa pelo YouTube. Hoje ele ainda está sendo gravado, mas daqui uns dias provavelmente não vai ser mais, vai ser ao vivo para vocês. Que maravilha, né? Que legal. Eu fico muito feliz. Então, assim, ó, esse ano tem sido um ano de bênçãos para mim e para minha família espiritual. Temos recebido todo tipo de bênçãos. Na sexta-feira, então, nós tivemos esse evento aqui na prefeitura, em Gravataí, que foi maravilhoso, lá no Cruzeirão, né? A prefeitura que organizou tudo, né? Nos cedeu barracão. Nossa, som, luz, banheiro químico. Tava maravilhoso. E no sábado, eu fui a Capão da Canoa e recebi um título, o título de consuleza do Afrocap, em Capão da Canoa. Nossa, muito bom, fiquei muito feliz, acrescentou muito. E eu quero dizer também lá para a Afrocap, né, que eu espero não ser um zero à esquerda lá. Eu espero ajudar, colaborar
fazer realmente a minha parte. Porque não adianta você ganhar um título que não representa nada na sua vida, que tu não faz nada por aquilo ali. Então, assim, ó, eu fiquei muito feliz de trazer esse título aqui para minha cidade, que é Gravataí, e espero fazer diferença, de verdade, tá? E amanhã, no dia 15, que é dia da Umbanda, estaremos na Amoval, promovendo a Umbanda. 115 anos da Umbanda. Olha só, gente, não é pouco, né? Religião brasileira, a nossa religião, criada pelos nossos índios, os nossos negros, tá? Pelos nossos antepassados. Então, estaremos lá na Amoval, fazendo uma sessão de Umbanda, uma sessão solene, né? Maravilhosa. Uma sessão onde terá os caboclos, os pretos velhos, dando passe, dando orientação espiritual, passando irradiação para as pessoas necessitadas, tá? Não é assim uma coisa, nós vamos lá mostrar, sei lá, qualquer coisa. Não, nós vamos lá mostrar o que é Umbanda. E nós estaremos lá para agregar, para chamar o povo, para ajudar o povo e mostrar que a Umbanda é realmente caridade, é luz, é força, tá? E na quinta-feira estarei em Porto Alegre, na Câmara Municipal de Porto Alegre. Muito legal, né? Estarei lá, onde vou receber uma homenagem por anos de Umbanda, por anos de fazer Umbanda, décadas de Umbanda, né? Eu gostaria de falar um pouquinho. João, queria que tu botasse aí um convite daquele ali. Bota ali que eu quero ler para o povo, né? Vai na minha galeria rapidamente. E já vamos pegar aqui, eu quero ler para vocês um pouquinho do que vai ser o convite, tá? O convite é para homenagear a Umbanda. É de Zélio Amobi Caldas. São 115 anos de trabalho. Então, aqui nós temos um convite, ó, que será realizado a Afrosul. A Afrosul realiza sessão solene dos 115 anos da Umbanda, aqui, dia 16 de novembro, das 18h30 às 21h, na Câmara Municipal de Vereadores em Porto Alegre. E olha só, vai ter bolo, vai ter guaraná, vai ter sessão, vai ter caboclo. E só isso aí, né, gente, já é uma coisa assim maravilhosa. É a energia da Umbanda, né? Que é o que se quer, o que se pede, o que se espera. É essa maravilha, né? Dos caboclos, e enfim, lá, da Umbanda, né, em geral. Eu estou muito feliz com esse... Eu gostaria que tu tirasse esse convite daqui e botasse para mim aí o Gugu. É um vídeo onde... Eu não consegui tirar o vídeo daí. Gente, então assim, ó, novembro é um mês bem cheio para mim, né? Mas muito feliz por toda essa emoção, por todo esse reconhecimento, né? E no dia 17, sexta-feira, é meu aniversário. E eu estarei em Capão da Canoa, cortando para os orixás, de Bará, Oxalá, na casa do meu filho, Fabiano de Xangô, lá do Centro Afro Xangô, em Ançã, em Capão da Canoa, na Avenida Valdomiro
Valdomiro, como é o nome daquela avenida? Não lembro agora de cabeça. Ah, pois é. Mas é lá em Capão da Canoa. Quem quiser participar, quem quiser conhecer a casa, pode conhecer. Será um prazer imenso para nós todos. E o João tem aqui alguma coisa para falar, tá? Gente, vamos participar. Vamos participar pelo 998-03-6543. Pode falar, João. Vamos escutar um áudio, então. Só um pouquinho. O João quer colocar um áudio. De quem é o áudio, João? Provavelmente da Sheila, né? Ah, da Sheila. Oi, Sheila. Beijo, querida. Vamos ouvir o teu áudio, então. Boa tarde, Mãe Vera. Boa tarde, João de Oxalá. Aqui é a Sheila. Estou na escuta, como sempre. Gostaria de mandar um beijo, um abraço para vocês e agradecer por este programa maravilhoso. Beijo, Sheila. Dizer que o programa é, sim, maravilhoso e gostamos muito. Bom programa. Ai, obrigado, Sheila. Que bom. Que bom que vocês gostam, que bom. Pra ti, eu não preciso pedir que tu compartilhe, né? Porque tu tá sempre compartilhando. Obrigado, Sheila. Obrigado pela audiência, pelo carinho. Alguém mais, João? Não, por enquanto só, né? Né? Olha só o que está acontecendo, está travando, né? Eu gostaria de colocar o vídeo do rapaz aquele, como é o nome, João, que chama? Não está aqui. Parei, gente, que eu vou achar, tá? Para mostrar para vocês. Ah, é o Gugu. Gugu Strike. Gugu não sei o quê. Gugu Strike da Rádio Farroupilha. Ah, isso aí, então. Mas eu nem tô achando aqui. Nem tô achando, é tanto vídeo nesse meu celular. Tá travando, é muita coisa, né? Que tem aqui. Mas não tem problema nenhum, tá? Eu já fiz o convite. Será um prazer recebê-los lá em Porto Alegre, na Câmara Municipal, a partir das 18h30, entre 18h30 é no auditório Ana Terra, tá? Agora eu lembrei dessa parte aí, ó, que vai ser... Então, assim, ó, eu vou ser homenageada, a Umbanda vai ser homenageada e eu vou trazer todo esse trabalho aqui para Gravataí. Olha só, que legal, né? E vai comigo, eu acredito que Pai Pedro de Baragelu. Acho que é uma pessoa que vai ir comigo, eu ainda não conheço. Mas depois eu vou postar tudo, eu vou compartilhar tudo com vocês, tá? E é isso, então. Estou bem feliz, meus agradecimentos ao mundo espiritual superior, aos meus colegas, aos meus irmãos, aos meus ouvintes, os meus seguidores. Gente, é só gratidão. Foi um ano, assim, excepcional para nós. Não acabou ainda, né, José? Não. O ano. Mas, tá aqui, ó, o áudio do Gugu. Aqui, ó. De alegria, nós da AfroSul viemos convidar você a associar simpatizante a comemorar 115 anos da Umbanda. Gisélio Anuabe Caldas, 115 anos de caridade. No dia 16 de novembro de 2023, às 18h30, na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, no plenário Ana Terra. Será uma noite de alegria, emoção e de festa, porque 115 anos da verdadeira religião brasileira. Venha com nós da AfroSul, o nosso Saravá e Axé. Que legal, gente. Olha só, a AfroSul promovendo esse evento maravilhoso, né, onde vamos participar, né? Que legal. Então, assim, ó, eu queria falar um pouquinho, João, né, sobre as pessoas que entram na religião prematuramente e saem prematuramente também. Eu quero falar sobre o médium.
o médium, ele se perde muito por várias razões. Uma casa de umbanda, ou mesmo no espiritismo, no Allan Kardec, ela precisa muito dos trabalhadores, porque os trabalhadores se perdem por motivos mais banais possíveis. Uma pessoa entra lá para a casa espírita ou para a umbanda, essa pessoa, ele não entrou lá por acaso. Ele entrou lá porque ele tem um compromisso espiritual com a espiritualidade. Ele tem um compromisso, ele tem entidades que nasceram com ele, que vieram junto com ele para trabalhar. Aí o que acontece? Esse médium chega aqui e entra numa casa, seja ela espírita ou umbanda, ele entra na casa, mas logo ele começa a criticar. Ele pode ser muito jovem e pode não ser. É de todas as classes, pessoas de todas as classes. Tu poderia até me ajudar a falar, né, José, porque tu conhece o espiritismo. Quantos anos tu trabalhou na casa espírita? Como trabalhadora, eu fiquei na casa, o Clarão da Luz, ali na 69, entre a 68 e a 69. Ali eu trabalhei 2 anos. Ali, como eu trabalhava na bioenergia, fiz um curso de atendimento fraterno no nosso lar, lá na parada 61, lá, entre Gravataí e Cachoeirinha. Então, assim, ó, se aprende muito na casa espírita e se vê muita coisa, né, José? Sim. Quanto tempo tu ficou na casa espírita? Eu sou espírita há muitos anos. O espiritualista, eu não sei explicar direito. Mas eu não tenho, assim, Vera, conhecimento total da doutrina espírita. É muito boa a sensação de tu estar numa casa kardecista, né? E ter como mentor lá Chico Xavier, André Luiz, Bezerra de Menezes, né? E diz que o Chico Xavier já era uma reencarnação do Allan Kardec. Sim. O que dizem. Né? Então, vi muitas manifestações, mães se manifestando, né? Médium recebendo pessoas que desencarnou para falar, né? Então, coisas maravilhosas eu vi. Mas, José, a doutrina espírita nada mais é que a doutrina de Cristo. Sim. Como a Umbanda também, embora tenha alguns religiosos kardecistas que não aceitem a Umbanda, que não reconhecem. Não é nem que não aceitem, mas não reconhecem a Umbanda, né? Eu quero dizer para a senhora que eu não tenho assim conhecimento, né, do diferencial entre o kardecismo e a Umbanda, né? Eu acho que a Umbanda, os senhores recebem preto velho, espíritos de caboclos e pretos velhos, e escravos, exato. né? Então, E no kardecismo são espíritos anônimos. A maioria não tem nome, né? De uma mãe que vem trazer um recado para o filho, né? Psicografado pelos médios ali. Sim. Mas eles não, o que dá para notar aqui no kardecismo, eles não incorporam Yansan, preto velho, né? Não. Somente eles recebem, às vezes, espíritos de pessoas que querem se comunicar com parentes, amigos, né? E os médicos também, né? Sim. Porque no kardecismo trabalha muito essa linha de mentores, de médicos espirituais, que é maravilhoso, né, José? Então, a doutrina espírita também é maravilhosa, né? Então, trabalhamos com espíritos de luz, né? Espírito do médico, do professor, né? Então, quando tu está numa casa espírita, kardecista,
lá está o espírito da professora, do médico, do juiz de direito, são espíritos evoluídos também. Tá? Mas eu quero falar, José, é que assim, ó, que a Umbanda, como o Espiritismo, Sim. que os médiums, quando começa, não sei se tu chegou a estudar, se tu foi para as escolinhas, aulinha, Pouca coisa. quando se começava o ano, Eu sou um acompanhante e admirador da doutrina espírita, né? lá na casa, lá no Clarão da Luz, quando começava o ano, José, nossa, os médiums estudantes ali eram 10, 12. Quando chegava na metade do ano, tinha 4, 5. E no final do ano, tinha 2, 3. Sim. Por quê? Pois é, né? Porque os médiums se perdem com bobagem. Se perdem, porque fulano, eu não gostei do que fulano disse. Eu não aceito que me governem, porque eu não posso manter esses horários, porque tudo são coisas que se poderia resolver. Mas ele prefere abandonar a doutrina. E isso acontece na Umbanda também. Na Umbanda, a sessão dos senhores ela é longa, né? 3, 4 horas. Não, José. Não? Não. 3, 4 horas são festas grandes. Sim. E as reuniões, as sessões são... 1h, 1h30, mais ou menos, 2 horas no O máximo. catecismo normalmente é no máximo 45 minutos, né? Então, mas eu acho que são parecidos. Como dizia o Zeca Pagodinho, sendo entrevistado na televisão, o João perguntou a diferença do samba do pagode. Diz ele, é diferente, mas é parecido. Então, José, o que eu quero falar, José, é isso. É por que os médiums, eles vêm com uma missão, mas quando chega na casa, o trabalho já não é mais tão importante. O mais importante são os irmãos. Os irmãos que estão ali na casa. Porque o irmão, eu não vou mais, porque o irmão me disse uma coisa que eu não gostei. Porque o irmão me olhou de uma maneira arrogante. Porque, então, o trabalho deixou de ser importante e passa a ser importante aquelas coisas que, na verdade, não têm importância nenhuma. E aí, o que acontece? Acontece que tem falta de trabalhador. Tem falta de trabalhador na Umbanda, tem falta de trabalhador no Espiritismo. E a demanda é grande. Há muita necessidade, o povo precisa, mas também precisaria, dentro de um terreiro, existir a humildade, como dentro da casa espírita também. Se fala muito em humildade, mas quando um irmão precisa ser humilde, ele não é, ele é arrogante. E aí, como se trabalha com isso? Né? Olha aí o pessoal aí, ó, poderia aproveitar e conversar, me chamar, mandar áudio, tá? Pelo 51 998 03 6546. Por quê? Por que é arrogância? Uma pessoa pode ser arrogante em qualquer lugar, mas dentro da religião, dentro de um centro, aonde ele estaria ali para ajudar, e ele se comporta com arrogância, toda vez que ele precisa ser humilde. Alguma coisa aí, João? Pai Fabiano marcando presença, a Rosália pedindo a benção dele. Pai Fabiano, olha só, eu estou avisando o pessoal que no dia 25 teremos batuque aí, festa maravilhosa nessa casa, a casa de Xangô em Nhançã. Coloca nos comentários aí, pai, o endereço, que eu não consigo lembrar, que é na rua, Avenida Valdomiro, né? Mas não dá para dar errado, né? Então a gente tem que ter certeza. Vamos pedir para o pai Fabiano colocar aí nos comentários o endereço da casa e convidar o público para essa festa de batuque
essa festa linda que vai ser no dia 25. E aí? Tatiana Azevedo, benção Mãe Vera, Mano João. Tatiana, ô minha linda, beijo para ti. João, manda beijo para ela. Beijo e abraço a Tatiana e ao Mano Carlinhos, né? Ah, sim. O Carlos de Oxalá, que na verdade é o Carlinhos de Oxóssi, do pai Oxóssi, né? Vamos lá, gente, compartilha, manda áudio, vamos falar um pouco sobre por que os médiums se perdem tanto e não onde deveriam estar trabalhando, né? E não tem falta trabalhadores, tanto na Umbanda quanto no Espiritismo. Mais alguém, João? Chegou um áudio aqui da menina. Que maravilha! Do mel. Vamos ouvir a menina do mel? Benção, mãe, benção, mano. Ah, não, é o... Tá usando o WhatsApp da mulher, não vale. O que eu penso assim, ó. Na verdade, eu até comentei com a senhora uma vez, né? Hoje em dia é muito difícil a gente conseguir a atenção das pessoas para aprenderem. Porque a maioria já acham que sabem, né? Por exemplo, quando eu vejo a senhora dando aulas assim para todos nós, ao invés de escutar, sempre tem o outro que ele quer falar, todos querem dar aula, e poucos querem receber uma aula. E isso é o que está mais complicando, eu acho, isso é a minha opinião, né, hoje em dia, porque as pessoas parecem que não entendem que elas precisam aprender. Então, sempre quando há uma conversa, todos querem ensinar e poucos querem ouvir, né? E como diz o ditado aquele, nós temos 2 ouvidos e uma boca para a gente ouvir o dobro do que a gente fala, mas nem todos entendem isso. É isso aí, Clayton de Aganzu. Boa noite, meu filho. É bem assim. Na hora que eu estou falando, quando os filhos deveriam estar escutando, absorvendo, né? Eles estão falando uns com os outros e muitas vezes eles também querem falar. Isso não é bom, não é legal, porque não aprende. Olha só, gente, eu tenho uma vida inteira de religião. E muitas vezes, muitas, que não são poucas, eu paro para ouvir. Eu paro porque eu sei que eu não sei tudo. Eu sei que eu tenho coisas a aprender. E ouvir me ajuda muito. Mas não é isso que acontece dentro da casa de santo. Como o Clayton disse, todo mundo quer ensinar, todo mundo acha que sabe. Mas isso, Clayton, não é um tipo de arrogância também? Não é também um tipo de soberba, de vaidade? Ai, por que só a mãe Vera tem que ensinar? Se eu sei meia dúzia de coisa também, eu também posso ensinar essa meia dúzia de coisa. Não, não pode. Porque nós temos um tempo. Nós temos um tempo para aprender. Para um dia, então, nos sentarmos e dar aula, né? Eu dou o Clayton como exemplo, porque quando o Clayton chegou na nossa casa, ele era muito imaturo e era arrogante também. Mas ele trabalhou isso. Deve ter sido duro, né? Deve, claro, com certeza. Foi difícil. Mas o Clayton hoje, eu me orgulho dele. Porque ele é inteligente, ele só fala quando ele tem certeza. Ele não joga a conversa fora. Ele procura não agredir ninguém. Ele não leva para casa. Porque o irmão me olhou atravessado. Porque o irmão, na semana que vem eu não vou vir. Porque fulano não respeitou meu caboclo. Porque não, isso não existe mais com o Clayton. O Clayton evoluiu muito. E essa evolução, na verdade, só ajudou ele mesmo. Que bom, né, José? Sim. Ajudou ele, porque ele parou para ouvir. E ele para, hoje mais ainda, né? Ele falou alguma coisa aí? Ele estava gravando mais um áudio, mas aqui temos o Adriano
Adriano de Manjá pedindo a benção. Ah, Mãe Ansan, que te abençoe, meu filho. O Cauãzinho, o Rodrigo. O Sua Cauã, benção, Mãe Vera, o Cauã, saudades, aproveita. Aproveita e fala aí, Cauã. Manda áudio para nós. Eu sei que muitas vezes tu fica chateado. Eu vejo lá no teu Face, com a arrogância das pessoas. Mas olha só, quando uma pessoa é arrogante com nós devemos ser educados e gentis com ela. E isso mostra a nossa evolução, não é? Mais alguma coisa, João? A Stephanie Pires, benção mãe, benção mano, programa maravilhoso. Eu quero Boa falar noite. que a Stephanie, ela está quase ganhando 2 meninas lindas. Tá? Minha filha, te cuida. Estamos aí nos últimos dias, né, dessa parada, tá? E aí? A nossa amiga Sônia Maria, a doutrina espírita é maravilhosa. A caridade, amor e incondicional. Ô, Sônia, olha só, Sônia, tudo bom? Sônia, as pessoas falam muito isso, mas isso na prática não é bem assim. Na prática, a maioria dos médiuns são arrogantes. A maioria dos médiuns fazem outros chorar, porque eles agridem na palavra, né? Eu conheci muitos espíritas maravilhosos. Maravilhosos. Inclusive, eu quero trazer uma aqui, a Nair. Tá? A Nair, ela na época que eu trabalhava lá no Clarão da Luz, eu fui trabalhar lá convidada por ela, que já era, não lembro, ela não era diretora naquela época, era a dona Sueli, mas a dona Sueli veio a falecer depois, e ela era o braço direito da dona Sueli. E eu quero trazê-la aqui, porque se alguém entende de espiritismo, é ela. E não é só a questão do entender, mas a questão de se colocar no lugar do outro. Muitas vezes, e isso é uma coisa que eu sempre falo na minha casa, muitas vezes para tu ajudar uma pessoa, tu tem que ser humilde, senão tu não consegue ajudá-la. Se tu disser algo para ela que ela não compreenda ou que ela fique brava, ela não vai receber aquela ajuda. Ela não vai entender aquelas tuas palavras como ajuda. Então, mesmo quando tu quer ajudar alguém, muitas vezes tu tem que ser humilde. E aí, João? Mais um áudio aqui. Só um pouquinho. Vamos ouvir mais um áudio. De quem é, João? É da Menina do Mel? É do Clayton de Agaju? Vamos ouvir para saber de quem. Mãe, eu estava gravando mais um áudio e, como sempre, como a gente acabou de falar, né, quando a senhora estava falando, eu estava escutando aqui. Mas justamente isso, mãe, a evolução ela não pode parar nunca. E isso é outro erro que acontece principalmente na nossa religião. As pessoas, elas se aprontam. Essa palavra ela é muito forte, se aprontar, né? Mas recebem um axé de Obé e Fá, são cacicados, se tornam feitores na linha do Exu e acham que já estão prontos. Então é como eu sempre falo, aqui em casa, eu e a Gabi, a gente dá aula para os filhos, né? Mas quando a gente vai na casa da mãe Lise, que é a mãe da Gabi, quando a gente vai na sua casa, que a senhora é minha mãe, a avó da Gabi, lá nós vamos para aprender, a gente não vai para ensinar. E mesmo assim, muitas das vezes, muitas coisas a gente aprende com os filhos também. E as pessoas não se permitem aprender mais. É por isso que elas não aprendem mais, é porque elas não se permitem, elas fecham os ouvidos quando tem a oportunidade de aprender, porque elas julgam, elas selecionam quem pode ensinar ou não na opinião delas. E isso está formando muitas pessoas ignorantes, né? Elas não se permitem evoluir mais, elas acham que chegaram num patamar que não precisa mais. E é isso que está acabando com os religiosos de verdade, com aqueles de fundamento, aqueles guiados pela espiritualidade, né? Essa é a minha opinião nesse ponto, assim. Ô Clayton, olha só, eu quero contar uma coisa pro pessoal aqui.
que num certo momento eu estava tendo problemas com uma filha da casa. Ela, parece que ela não entendia quando eu falava. Quando eu falava que ela estava errada, ela batia de frente comigo, ela tentava me convencer de que ela estava certa, que ela estava correta. Ela nunca errava, todo mundo errava, menos ela. E eu estava tendo sérios problemas com ela, né? Porque ela achava que todo mundo era contra ela. Era o mundo todo errado e ela certa. Ou ela estava num patamar melhor de sabedoria, inteligência, entendimento, e todo mundo, o resto do mundo eram os pobres. Pobres de espíritos, pobres de entendimento, pobre de compreensão, pobre de inteligência. Eu peguei e pedi para o Clayton, porque eu sempre tive, sim, eu sempre tive muita admiração pela inteligência do Clayton e pelo entendimento dele, né? Que ele consegue captar. E muitas vezes ele não consegue captar quando ele está errado. No momento que ele está errado, que ele está errando, que eu falo, ele fica bravo. Mas ele vai para casa, ele absorve aquilo e acaba entendendo. E mais tarde, pode ser até que ele nem me peça desculpa. Pode ser que ele não fale, mãe, eu estava errado. Mas ele me dá a entender, ele me mostra que ele melhorou. E isso é importante. Naquela época eu pedi, Clayton, eu gostaria que tu fosse ali na casa da fulana e conversasse com ela. Tentasse mostrar para ela o certo, o errado, por que está acontecendo essas coisas na vida dela. Mãe, por que a senhora não fala? Porque eu já tentei falar muitas vezes, meu filho, mas ela não me dá abertura, ela não compreende. Quando eu começo a falar, ela fala mais. Então, fica difícil, né? Como é que tu vai explicar para alguém uma coisa se a pessoa quer falar mais que tu e saber mais que tu e dizer que afirmar que ela tá certa? Fica difícil, né? Aí o Clayton foi lá e eu, na certeza que o Clayton iria resolver. O que seria resolver para mim? Seria ela compreender, ela chegar lá em casa no outro dia e dizer, mãe, do jeito que a senhora me explicava, eu não entendia. Mas o Clayton foi lá, me explicou e eu passei a entender. Eu consegui captar, com as palavras dele, eu consegui captar aonde eu estava errada, né? Só que não foi isso que aconteceu, gente. O Clayton voltou de lá e falou uma palavra para mim que eu nunca tinha pensado a respeito. Ele falou, mãe, a fulana, como certas pessoas, como outras pessoas, né, existe, ela tem a mente selada. Ela tem a mente, quando a pessoa tem a mente selada, ela não consegue aprender. Porque ela toma como verdade aquela situação que ela acredita e ela toma como verdadeiro e ela é a única que está certa dentro daquilo ali. Ela não abre a mente para o aprendizado. E quando o Clayton me falou isso, eu fiquei pensando que aquela pessoa realmente se encaixava naquele perfil, que ela tinha a mente realmente fechada, porque ela colocou um conteúdo lá dentro e selou. Não tinha jeito dela aprender outras coisas. E isso acontece muito. Só que por que eu estou falando sobre isso? Porque justamente eu estou falando nos médiuns que acabam abandonando o trabalho da religião, o trabalho da mediunidade, por causa dessas mentes seladas. Não seria bom que a pessoa conseguisse... eu vou falar de mim, tá? Eu tenho uma opinião formada sobre essa xícara. Eu acho que essa xícara
é verde e amarela, tá? Aí eu acredito e falo para todo mundo que essa xícara é verde e amarela. Mas se o José chegar para mim e disser assim, Porque não. Verinha, olha só, se ele chegar com carinho, né? Porque, claro, se ele chegar com 10 pedras na mão, ninguém gosta de ser agredido, né? Mas tem aquela coisa de pensar que está sendo agredido e realmente está sendo agredido. Tem alguma coisa aí, João? Bastante gente participando, né? Ah, que bom. Luísa de Ançã, benção mãe Vera. Só um pouquinho, Luísa. Luísa, um beijão, um abração. Compartilha nosso programa. Eu fico muito feliz com a tua audiência. E tu sempre consegue falar umas coisas bem legais. Manda um áudio aí para nós, A tá? Dairec pergunta sobre algum filme de Umbanda. Ah, filme de Umbanda. Olha só, nós não temos bons filmes aqui. Nós temos um filme que é o... Como é o nome, João, daquele filme? Nós temos uns filmes que são fracos, muito fracos. Um dos que eu assim me lembro agora, assim, que coloca alguma coisa sobre Umbanda é do Besouro. Que é muito fraco. É fraco, não temos assim filmes representando de verdade. Vamos fazer. Agora tem a minissérie Mãe de Santo, mas aí é mais sobre o candomblé, não É que sobre o não, batuque não tem a ver. E aí, João? Luiz Felipe Dias de Oliveira, benção mãe. O Felipe é meu filho também. Também teve uma passagem na nossa casa, né? Sempre fomos. Estão pedindo número de telefone para mandar áudio. Olha só, mas escrevam ali nos comentários. Por que vocês não escrevem nos comentários? Eu acabei de botar pouquinho tempo. Bota de novo. Olha só, gente, é o 51 998 03 6546. Por favor, mandem áudio que fica bem legal, tá? O Luiz Felipe foi um menino que também passou na nossa casa, nunca perdemos o contato, né? Ele tá sempre falando, mãe, eu quero voltar, mãe, eu vou voltar. E eu com certeza sei que a hora que o orixá disser que é hora, ele vai voltar. Mas a gente nunca ficou inimigo, ele nunca me desrespeitou, tá? E é assim, tem umas entidades muito boas, tá? E aí, João? Silvia Amaral aqui. Breno, audiência muito boa, parabéns. Obrigado, Breno. Cauã Rodrigues, mãe Vera, a partir do momento que focamos na espiritualidade, as pessoas passam a ser menos importantes, mas claro que uma boa convivência é muito melhor, mas adoramos seres de luz e não seres humanos. Ô, Cauã, olha só, isso deveria ser assim. É muito bonito dizer isso, né? É bonito. Mas e quando chega a nossa vez de mostrar para nós mesmos que a espiritualidade é mais importante do que alguns irmãos de corrente? Isso acontece, Cauã? E aí, João? Luiz Fernando Silveira, boa noite, meu amor. Boa noite, meu lindo. Se desmanchou. Te amo. Ó, o José tá aqui morrendo de inveja. A Carmen iluminada, como sempre, né? Carmen, te amo, sua fujona, sem vergonha. Mãe Vera, lindona, amada. Compartilha para nós aí nosso programa, né? E aí, João? Júlia Costa, boa noite, vó Vera. Oh, boa noite, minha netinha linda. Meus netos são todos muito educados, muito carinhosos. Isso graças aos meus filhos, né? A Lígia Souto, Lígia, beijo, minha amada. sempre na audiência, programa excelente. Leonardo Rex,
Boa noite, povo do Axé, bênção e bênção. Boa noite, Leonardo. Que Pai Oxalá abençoe a todos. Boa noite, que o Pai Oxalá abençoe a todos. Isso mesmo. E aí, João? A Lígia Sou dizendo que quando não está na live, está no aplicativo. Ai, que bom, Lígia. Isso aí. O pessoal pode botar nos comentários aí, coloca nos comentários o número da rádio, né? O número 51 998 036546. E a Rosália, que está sempre ligada aí, vai colocando o número do programa para o pessoal interagir. E aí, João? Por enquanto, o pessoal marcando presença. Né? Então tá. Então eu vou conversar mais um pouquinho, tá? E quando tiver alguém aí, João, tu dá o toque para nós, tá? Olha só. O médium, eu quero complementar antes disso, né? Eu quero complementar uma coisa que o Clayton falou, que a pessoa... que foi? Ele acabou de dizer aqui para a senhora que o termo era mente cauterizada. Isso mesmo, Clayton. Mente cauterizada. Nossa, eu nunca tinha ouvido esse termo, falando sobre mente, né? E quando tu me falou isso aí, que ela tinha mente cauterizada, eu vi que aquilo ali era muito verdadeiro. Porque quando eu conversava com ela, quando eu tentava que dar uma volta, assim, né? Para que ela tivesse uma mudança, ela afirmava com certeza, com raiva, com medo, com tudo. Mas ela afirmava com certeza, coisa que na verdade não era verdade. E ela poderia se dar a chance. Mãe Vera, eu não concordo hoje com a senhora, mas eu vou conversar com outras pessoas, eu vou contar essa história para os meus amigos, para minha mãe, para o meu pai, para minha tia, e ver o que eles acham. Porque, olha só, Clayton, eu vou falar isso para ti e vou falar para todos que quiserem ouvir. Quando uma criança me fala uma coisa, eu fico prestando atenção. Muitas vezes eu não concordo com aquilo. Mas eu espero para ouvir uma segunda opinião. Aí eu conto para alguém. Tu sabe que uma criança me falou assim, assado, frito, cozido. E dali, daquele depoimento, né, que eu estou dando para alguém, surge um outro horizonte. Surgem outras coisas que eu nem havia pensado. Daquela conversa ali, surge uma outra história que eu não havia visto antes. Então, por isso que é importante, quando alguém te diz algo, tu não precisa tomar aquilo como verdadeiro, mas leva aquela conversa adiante. Vai perguntando, vai ouvindo, vai prestando atenção. Né? E aí, Clayton? Clayton não, João. João, desculpa. João. Primeiro áudio. Sua bênção, Mãe Vera. Sua bênção, irmão João. Eu estou muito satisfeito pelo sucesso que a rádio vem fazendo, né? E precisamos de pessoas mais assim como a senhora, né? Que esclarece as coisas e age com a verdade também, né? Mas vamos à pauta, né? Eu acho que nós, africanistas, quimbandeiros, umbandistas, nós temos que buscar a espiritualidade, né? Orixás, caboclos e guias, exus, né? Nós não devemos olhar para o lado, nós devemos buscar o sagrado, o espiritual. Porque nós, seres humanos, falhamos sim. Nós não somos perfeitos, né? Tem gente que se magoa fácil, tem gente que não se magoa, que nem eu, entra pelo ouvido e sai pelo outro, né? Mas eu tô ali para buscar a espiritualidade.
se nós, africanistas, umbandistas e quimbandeiros, começar a enxergar mais isso, nossa religião vai ser um pouco mais unida. Esse é o pensamento que eu tenho. Bah, Cauã, é isso mesmo, meu querido. Olha só, o Cauã, ele me conhece bem, tá? O Cauã, ele já esteve na nossa casa também. Ele já foi meu afilhado, ele já foi meu filho. E hoje somos amigos, né? E aí pergunta, se o Cauãzinho era tão assim, é tão amigo, então por que ele saiu da casa? Saiu em função de outros também, né? Em função de, não minha, porque a gente tem o maior amor um pelo outro, mas ele saiu em função de outras conversas, de outras histórias, né? E hoje, graças a Deus, nunca nos estranhamos, né? Nunca tivemos problema e somos amigos. Mas o Cauã, hoje ele mudou, ele cresceu, ele amadureceu, e é isso que ele diz, que nós devemos procurar a espiritualidade. Mas quando vamos numa casa, num ilê, será que é isso que buscamos? Será que realmente é a espiritualidade que buscamos? Temos que pensar sobre isso, né? Eu tenho um outro áudio aqui, que é, não sei se é áudio, é só um pouquinho, que é como é o nome desse menino, meu Deus? Tá bom, bota ele aí que a gente vai falando. Procurar se identificar. O Felipe, é o Felipe. Beijo para todos aí. Bom, mãe, que eu tenho para dizer para a senhora que, além de amizade e carinho que eu tenho pela senhora, desde a primeira vez que eu fiz a obrigação com o Pai Bará, eu sempre soube que a senhora sempre teve uma ídolo, uma verdade, um respeito, uma consideração dos seus filhos, né? Que nem a senhora disse, eu tive uma passagem muito boa, ótima passagem pela sua mão, pela sua casa. Posso agora estar retornando aos poucos, né? Sei que estou devendo, estou indo aos poucos, mas só o fato de já ter reencontrado novamente o caminho da sua casa, dos irmãos, já foi uma grande bênção para mim já. Ô, Felipe, que lindo esse testemunho. Olha só, tu e o Cauã me surpreenderam hoje. Se bem que a gente sempre foi muito ligado, né? Muito queridos, assim, comigo, com a casa, com os irmãos, né? E é isso, gente. É isso que eu falo, ó. É tu te conservar numa casa. Olha o que o Felipe disse. O Felipe disse que eu sempre tive muito respeito pelos meus filhos, pela religião, né? Então, assim, ó, o que afastou ele da religião? Não foi a minha casa, não foi a minha conduta, né? Não foi, foram coisas externas. Porque não foi o santo que afastou ele, né? Não pode ter sido o santo. Não foi o Exu que afastou ele, mas foram coisas externas que pesaram, né? E essas coisas não podem acontecer. Eu tenho filhos maravilhosos, tive filhos maravilhosos, que me dou com eles até hoje. A gente tem uma amizade carinhosa, assim, como é do Cauãzinho, né? A mãe dele também também, assim, é muito querida, muito carinhosa comigo, né? E, então, o que afasta essas pessoas? O que faz com que essas pessoas comecem a bater de casa em casa, de ilê em ilê, ou então não vão a lugar nenhum, se fecham na vida material e passam a viver aquela vida material sem a espiritualidade alta, presente, sem a espiritualidade
do bem, do bom, a alta espiritualidade. Isso tudo, gente, é a arrogância, é a vaidade. E tem outros itens também. É arrogância, é vaidade, é soberba, é inveja, é medo, é ego. As pessoas têm um ego muito grande. Ai, porque eu tenho que sair lá da Mãe Vera? Porque, um exemplo, tá? Só um exemplo. Porque o João acha que sabe mais que todo mundo. Mas no que interfere a minha espiritualidade? O João achar que sabe mais que todo mundo? No que interfere? Eu vou dizer para vocês no que interfere. Interfere na minha vaidade. Porque eu pensar que eu posso admitir que se eu não falar nada, que o João vai ficar pensando que sabe mais que eu. Então, o que é isso? Ego, vaidade, arrogância, tá? E essas mesmas pessoas, elas cansam de me dizer. Eu digo assim, tá, e que importa o que fulano diga? Se fulano acha que sabe mais que tu, que importância tem isso? E as pessoas me rebatem com umas histórias assim, ó. Porque eu tenho 20 anos de Exu, porque eu tenho 30 anos, porque eu vim da casa de pai fulano, porque eu. Isso é ego, gente, tá? Isso nada mais é que ego, que vaidade. Na minha espiritualidade, tá? Olha só, eu tenho convivência com vários pais de santo e mães de santo. Muitos. Pergunta para eles. Pode ser que a mãe Carla esteja ouvindo o programa. Pode ser que a mãe Yara de Oxum. Pode ser que a mãe Lise, né? Pergunta para eles se algum dia eu quis me sobrepor a eles. E se algum dia eu disse ou deixei eles pensarem que eu sabia mais que eles. Ou que eu algum dia interferi, achando que eu era melhor e que eu poderia dizer e eu poderia fazer. Nunca, gente. Nunca. E aí eles dizem assim para mim. Mãe, quem muito se abaixa acaba mostrando o rabo. Não, né, gente? Não. Eu estou aqui, ó. Se o José disser que sabe mais que eu, que legal, José. Que bom. Quando eu precisar saber alguma coisa, eu vou perguntar para ele. Não com arrogância. Né, José? Tu vai ter que me dizer porque tu diz que sabe mais que eu. Não. Mas se eu precisar realmente de alguma coisa, eu vou perguntar. Ô, José, tu não sabe me dizer, por acaso, que cor é aquela xícara lá? Porque eu não sei bem que cor ela é. Pode ser que o José diga, não, eu não sei. E tá tudo bem, entendeu? E pode ser que o José me dê uma explicação de 2 horas. Eu vou encher o saco, né? Porque é uma explicação de 2 horas numa coisa que ele poderia me explicar em 2 minutos. Mas eu não vou ser arrogante com ele. De jeito nenhum. E não pensa isso, gente. Como ela é humilde. Não, né? Isso é um trabalho. Todos os dias a gente tem que trabalhar com a gente mesmo. Pode falar, João. Temos aqui um comentário aqui do Clayton de Xangô. Falta de entendimento sobre a religião e falta de fé. Porque se a pessoa acredita realmente que o orixá existe, ela jamais tocaria em um filho de um orixá. Ou seja, se eu acredito na mãe Nhansã, eu não na mãe Nhansã para a senhora é que porque eu não acredito. Olha, gente, como o áudio se faz importante, olha só. Na mãe Nhansã, eu não
posso brigar com o filho dela, ficar emburrado ou fazer picuinha entre um filho dela e entre a senhora. Agora, se eu faço isso, se eu falo mal de um filho da mãe Ansã, para a senhora é porque eu não acredito nela, simplesmente como 1 mais 1 é 2. Eu não entendi muito bem, Clayton. Mas... eu vou tentar explicar aqui. Ah. O Clayton, não que o João não tenha... Mas eu acho que ficou meio... O Clayton, acho que aqui está mais nítido. O Clayton de Xangô, Agadum, Agabugiu. A falta de entendimento sobre a religião e também a falta de fé é porque se as pessoas acreditam realmente que o orixá existe, ela jamais tocaria em um filho de um orixá. Ou seja, se eu acredito na mãe Ansã, eu não posso brigar com um filho da mãe Ansã. Entendeu? E ficar emburrado depois. Mais ou menos isso. Olha só, eu entendi, mas não sei se eu concordo plenamente, tá? Porque muitas vezes a gente discute com uma pessoa, independente de que santo ela é, mas a gente discute procurando se entender. Não que a gente discute para ficar de mal, para ficar com raiva um do outro. Não seria isso. A discussão seria para eu chegar no entendimento, né? Eu confio na mãe Ansã ou não confio? As pessoas são muito falhas. Eu sou falha, o João é falho. De repente a gente pode discordar de alguma coisa, mas isso não significa que eu possa falar mal do João quando ele não estiver presente. E aí, João, é o Felipe, né? Bom, mãe, isso que a senhora falou é uma grande verdade, entendeu? Porque realmente o que me afastou na época da casa foi pessoas acharem que tinham poderes maiores que os orixá, que os caboclos, que os exu, né? Achar que eles eram a lei, eles eram a luz, só que não, né? Então a gente acaba se afastando por causa disso, né? Um pouco da religião, né? Por causa do ego das pessoas, né? Que acham que são mais que os outros, que os caboclos, os orixá. Essa rivalidade nunca teve entre os caboclos, entre os orixá, entre os exu, de que um é mais que o outro. Pelo contrário, eu sempre vi um grande respeito de todas as entidades da casa, de todos os irmãos, né? Então hoje a gente vai vendo aos poucos, por todos esses anos que a gente passou junto, e pode passar mais anos junto, a gente vai aprendendo, né? Vai reaprendendo com os erros dos outros, porque a gente acaba errando junto, né? Porque eu também errei no momento que eu saí da casa pelo erro dos outros, em vez de enxergar a verdade e abrir os olhos. Mas, né, como a gente sempre diz, né, o pai maior faz o mundo girar, dá voltas, e a gente sempre acaba parando naquele lugar que é certo, que é bom, que é acolhido, que é respeitado, né? Então, que eu possa estar colhendo novos frutos assim com os irmãos, com a senhora, né? Felipe, muito legal, sabe, esse teu depoimento. E olha só, Felipe, eu vou te falar de mim, né? Muitas pessoas entraram na nossa casa porque me amavam. E daqui um pouco, elas deixaram de me amar e queriam ser eu. E queriam mandar mais que eu, e queriam governar e fazer a lei delas. Só que naquela casa existe um orixá que manda, que é a mãe Ansã. O que aconteceu, Felipe, com todas essas pessoas? Tu acompanhou, Felipe. Tu, o Cauã, tá? Vocês acompanharam toda essa evolução de pessoas que entraram, quiseram tomar meu lugar e foram derrotadas pelos orixás. Eles foram embora e eu fiquei. Eu e a mãe Ansã. Por que, Felipe?
porque eu nunca dei ouvido às pessoas. Eu sempre dou ouvido ao orixá. E os orixás, Felipe, eles são muito caprichosos. Nós não precisamos fazer o trabalho do orixá. Quando o orixá vê que tem muito lixo energético dentro de um ilê, quando o orixá vê, ele sabe quem está criando aquele lixo e ele vê que não tem a possibilidade da melhora. Então, o que ele faz? Ele limpa, ele tira essas pessoas. E tu sabe, Felipe, quantos problemas eu tive de pessoas que queriam o meu lugar. Não no início. No início elas me dão honras, elas me amam. Mas daqui a um pouco elas começam a pensar, mas olha só, por que que eu não dou um rapa nessa véia e fico com o lugar dela? Isso que ela faz, eu posso fazer melhor. É isso que eles pensam, Felipe. É a falta de caráter, de moral. E a mãe Iansã nunca vai deixar um tipo desse se criar dentro da nossa casa. Nunca. Enquanto eu existir, enquanto Iansã existir naquela casa, esse tipo de gente nunca vai se criar. Gente sem caráter, sem moral, sem princípios. Que foi esse o tipo de gente que passou. E vocês, tanto tu quanto o Cauã, vocês acompanharam tudo isso. Todos. E aí, João? Por enquanto é só. Então, gente, novamente, hoje eu quero falar muito disso. Que os filhos vão embora da casa, do ilê. Eles abandonam as obrigações. Eles abandonam o santo deles. Por quê? Eu vou dizer para vocês. Porque esses filhos, eles não têm a fé necessária. Muitas pessoas, uma vez, uma pessoa falou para mim que a mãe Iansã não mandava mais dentro da nossa casa. Que quem tinha lá era um egum que alguém havia plantado. Eu ri da cara dela. Porque ela tinha passado alguns anos ali comigo e ela não sabia como se plantava um egum. Porque se ela soubesse, ela não teria dito uma merda dessa. Uma bobagem. Então, as pessoas não sabem o que dizem. Mas nós os médiuns de verdade, tá? A gente tem que saber superar. É orai e vigiai. Toda vez que acontece uma coisa que eu não gosto, que eu acho que não está correto, eu converso com a mãe Iansã. Eu não digo, ai mãe, porque eu não quero mais obrigação, porque eu vou lavar minha obrigação, porque eu isso, porque eu... Não. Eu sempre falo, a senhora é que sabe, minha mãe, não acontece nada dentro dessa casa que não seja com a sua autorização. Tudo que acontece aqui, mãe, é porque a senhora permite. E se isso aí está acontecendo, é uma permissão sua. E eu vou esperar, com amor, paciência e fé, que eu sei, minha mãe, que a senhora vai resolver. E resolve. Sempre resolve. E essas pessoas, tá, todas elas sempre saíram da minha casa com obrigações, com bens materiais. Elas saíram, nunca saíram que eu quero ver fulano ou fulana na miséria. Não, nunca. Eu quero que essas pessoas vivam a vida delas. Se elas vão crescer ou não, isso aí não é da minha conta. Não muda a minha vida. A minha vida não muda nada se essas pessoas morrerem, se elas ficarem ricas, se elas forem pobres, miseráveis, se elas forem pedir na rua. Nada muda a minha vida. Então, não é da minha conta, tá? Eu não fico pedindo mal dos outros.
Quando eu vejo que as pessoas não têm maturidade para ser um sacerdote, porque olha só, gente, deixa eu olhar a hora aqui, tá? Que hora tu tem aí, João? É 7h49. Olha só, faltam 10 minutos para terminar nosso programa. Então, assim, gente, ó, vou direto ao assunto. Vamos cuidar da nossa vida espiritual. Os nossos irmãos dentro da casa de santo não importa. Não importa se eles se acham ricos, se eles se acham os mais bonitos, se eles se acham os melhores. Isso não importa para nós, não muda a nossa vida. Nós não vamos levar eles para dentro da nossa casa. Nós vamos trabalhar com eles ali, aqueles momentos da espiritualidade. E pronto. Fala, João. A Sheila, parabéns pelo programa. Obrigado, Sheila. Cirlei Amaral, a gente entra para ouvir pouquinho e não consegue sair. Ai, que bom, Cirlei, que bom. É isso aí, Cirlei. Assim, a gente tem que mostrar a verdade. Não é assim, ó. Ai, vou fazer um programa para fazer bonito para o povo. Não. Esse programa aqui é para agregar, é para mostrar como a gente pode melhorar. Esse programa é para nós evoluir, para mim evoluir, para ti, para o José, para nós todos. Né? Então, todo mundo precisa participar, conversar. Essa nossa conversa é muito valiosa. E aí, João? A Sheila, programa necessário para o fim da intolerância religiosa. Parabéns à Rádio Mãe Vera e João de Oxalá. Obrigado, Sheila. Obrigado mesmo. Olha, minha gente, às terças-feiras, eu não tenho convidados. Quando o pai Fabiano veio numa terça-feira e o Clayton também veio numa terça-feira, é porque eles não tinham uma quinta disponível. Então, eles vieram na terça. Mas o dia de convidados são as quintas-feiras. E agora, na quinta-feira, nós vamos ter o Alfredo Diossan, que é um tamboreiro, um alabê maravilhoso. E ele vai estar aqui para vocês perguntar, tá? Aproveitem bem ele. E aí, João? A Sônia Maria, concordo, Sheila. Conhecer antes de criticar. Aí a Sheila complementa. Conhecimento acima de tudo. Conhecer e respeitar. Obrigado a todos vocês. Abrem o caminho do conhecimento. Sheila, eu não sei tudo, mas eu nasci e me criei dentro de uma casa de religião. Eu me criei dentro de uma casa, Sheila, que eu era filha de criação. E tu sabe como é que é filho de criação dentro de uma casa de religião? Tem que saber tudo, tem que ouvir tudo e não deve falar nada. Porque fofoqueiro não se cria na casa de religião. Então as pessoas já ficam, aquele ali é fofoqueiro, né? Então assim, ó, eu me criei dentro da casa e quando eu via uma coisa que eu não achava legal, isso com 10, 12 anos, tá? Tu olha que eu já tinha um discernimento. Eu pensava assim, ó, o dia que eu tiver a minha casa de religião, isso aí não vai acontecer. Aí eu via outra coisa e eu pensava novamente, isso aí, ó, não vai acontecer. Só que muitas coisas aconteceram sem a minha permissão, sem muitas vezes eu saber que aquilo ali estava acontecendo. Porque não pensa, Sheila. Os filhos, os irmãos, eles viram cúmplices uns dos outros. Uma coisa que eu falo, o João mora comigo e a Rosália. E são duas bênçãos na minha vida. E eu sempre falo para eles, não se tornem cúmplices. Tá? Não se tornem. Porque se alguém falar de alguém e vocês aceitarem, vocês já estão se tornando cúmplice daquela pessoa que é, no mínimo, mau caráter. Tá?
Então, assim, ó, eu vou me despedir, né, porque tá na hora. O João também vai se despedir. Tem alguma coisa importante aí, João? O Claito dizendo que... Cadê? Fugiu. Diz mais ou menos o que ele disse. Ele falou a maturidade de hoje em dia ainda. E ele tá aqui, ó, aí pelo WhatsApp. Mãe, prepara o povo para a quinta, que estaremos aí. Olha só, na quinta-feira, o Alfredo de Ossanha vai ser entrevistado por Clayton de Xangô e a menina do mel. Porque eu não vou estar aqui, eu vou estar sendo homenageada na Câmara de Vereadores em Porto Alegre, tá? Então, assim, gente, estejam junto com eles nesse dia, perguntem, falem com o Alfredo, ele é muito legal, toca muito bem, né? Deve ter um montão de história legal para contar para vocês. Aproveitem, quinta-feira, Clayton de Xangô, a menina do mel, vão estar aqui na Rádio Sucesso do Vale, na Voz do Axé, para conversar com Alfredo de Ossanha. Que legal. Então tá, gente. Uma boa noite a todos. Eu assim, esse assunto que nós falamos sobre os médiums é um assunto para ser falado várias vezes ainda. E nós vamos voltar a esse assunto numa outra terça-feira, quando for possível. Tá bom? Meu muito obrigado. Um axé a todos. Uma boa noite. E assim, ó, que bom estar aqui com vocês. João. Quero deixar meu boa noite a todos, com muito axé e a bênção do Pai Oxalá a todos. Boa noite, meu povo. Errou. Essa é a abertura. É que no nosso encerramento, né, nós sempre tocamos para a Mamãe Oxum, que a Mamãe Oxum sempre nos deixe o seu axé de doçura. É isso aí, José.